Covid-19 ficou sendo uma maneira que o Brasil encontrou de enganar a sua população. Mas olha, isso ter acontecido um ano atrás, eu até entendo. Mas será que as pessoas não conseguem olhar os números? Será que se essa estratégia do governo tivesse funcionado, nós estaríamos perdendo 4.300 pessoas por dia? Nós estaríamos com risco de faltar oxigênio para 90% das UTIs do Brasil? Então, assim, a pessoa pode ter religião, ela pode ter ideologia, ela pode ter partido, mas quando a gente está falando de vida, de saúde, não dá para, gente, politizar o assunto. Então, vamos deixar claro, não tem prevenção medicamentosa para essa doença. Ponto. Não há tratamento precoce para forma sem sintomas ou leve de quem não tem pneumonia. Agora, o paciente que tem falta de ar, queda da oxigenação, inflamação, ele tem que ir para o hospital precocemente e ser acolhido precocemente. Se o Brasil pudesse explicar isso, e se a gente pudesse replicar isso, sem dúvida, a gente estaria salvando muita gente que hoje está obcecado por achar que está protegido, vai para a rua e toma essas porcarias que, inclusive, já fizeram pessoas ter efeitos colaterais gravíssimos, de altíssimas doses de vitamina D. Eu peguei pacientes com calcificação no corpo inteiro, com níveis de 200 de vitamina D, sendo que o normal é até 50. Ivermectina dando hepatite com indicação de transplante, porque tudo é feito de uma maneira errada. Então, o Brasil, a população do Brasil foi enganada. E o que a gente tem que fazer agora, com canais, com pessoas como você, que são formadoras de opinião, é modificar isso. E assim, a gente erra. Eu também já errei muito na vida. A gente tem que dar um braço a torcer. O que eu faria se fosse um dos governantes, se fosse uma das autoridades sanitárias? Olha, nós fomos por um caminho, nós acreditamos, estávamos vivendo um problema, mas infelizmente, o caminho que a gente escolheu, a ciência provou que não funciona. Então agora, vamos modificar a nossa lógica, vamos entender de uma outra maneira, porque por fim o que a gente quer é que as vidas sejam salvas, é que o sofrimento seja minimizado. Eu luto tanto por isso, já apanhei muito, continuo apanhando, médica disso, médica daquilo, nada vai me afetar. Sabe por quê? Porque eu faço e desenvolvo e exerço a medicina com muita seriedade, como você falou, e com muito amor, e o meu objetivo é salvar a vida. E eu que estou vendo gente morrer na ponta, eu que estou vendo um familiar levar um paciente para UTI SUS e nunca mais ver, e nunca mais ouvir a voz, e nunca mais entender o que está acontecendo. Eu vivo isso há 12 meses, então eu posso falar o que eu estou falando. E eu estudo isso. Um mês atrás, Geraldo, eu ganhei um prêmio da USP como uma das mulheres que mais publicou, que mais produziu ciência numa universidade sobre Covid-19, produzindo evidência científica para não deixar o povo ser enganado. Mas tem gente que gosta de ser enganado, mas nós não vamos deixar, e é por isso que a gente está aqui. Uma internauta perguntou, eu não vou deixar de perguntar, mas doutora, a senhora está falando isso? Tá. Então, que tratamento que a senhora... Pena que eu fui ver o nome dela aqui, acabei não me perdendo. Então tá, doutora, quais são os medicamentos que a senhora dá, então? Se esses remédios não funcionam, quais são os remédios hoje utilizados? E aí já emendo com a minha também. Então, doutora Ludmila, hoje, para um paciente que começa, o que está sendo usado? Vocês médicos estão aplicando o quê? E muita gente, e eu vou aqui, embora a doutora já tenha uma... Geraldo, quando você ficou aí ruim, o que a doutora te deu? Qual que foi o medicamento? Qual que foi a prescrição? Ela vai falar, então, tá, vamos lá. Mas tem uma internauta... Gente, olha, vocês podem perguntar. Tem muita gente aqui que pode perguntar para a doutora. Então, o que os médicos hoje estão usando? Primeira coisa, vamos falar da forma leve. O paciente que acabou de descobrir um PCR positivo. E aquele que era a vítima do kit Covid. Que ele ia lá e saía com uma receita de 11 itens. Dentre multivitamínicos, azitromicina, cloroquina, ivermectina e tudo mais. Esse paciente assintomático, ideal. O que é o ideal para o Brasil, para os 210 milhões de brasileiros? Que ele tenha uma orientação médica. Então, primeiro, os primeiros dias, 4, 5 dias, é só uma virose. Não tem ainda inflamação. Não tem problema na coagulação. Então, os primeiros 4, 5 dias, a gente dá analgésico, paracetamol, dipirona. Se necessário, orienta o paciente a tomar anti-inflamatório, hidrata o paciente, recomenda uma nutrição adequada
E, obviamente, nós vamos examinar esse paciente com o passar dos dias. O que a gente faz hoje na rede privada, que tem um pouco mais de recurso, e idealmente isso deveria ser expandido para o país todo, é entre o 5º e o 10º dia do PCR positivo ou do início dos sintomas, que é quando começa a inflamação, examinar esse paciente. Muitas vezes, indicar uma tomografia precoce e coleta de exames de sangue. Porque essa doença, muitas vezes, já está acometendo o pulmão e o paciente não sente. Esse Mas, é um doutor, problema. mas o pobre, é perfeito a sua explicação. A senhora é brilhante, porque a senhora fala de um jeito que o povo entende. É uma médica, que geralmente médico fala difícil, né, gente? Médico fala complicado, médico fala com o povo com uma linguagem de médico, né? E a doutora Ludmila tem essa facilidade no momento crucial, onde hoje morreram em 24 horas, aqui no estado de São Paulo, quase 4.300 pessoas. Da minha família, lá em Birá, 2 pessoas hoje foram embora. E jovens. Na semana passada, um amigo meu, personal, lamentou e me ligou chorando e perguntando por que um amigo dele, pai de família, personal, 33 anos de idade, forte, personal, foi embora. Só que, doutora, a senhora é uma pessoa, eu repito, eu detesto, não é apenas a valorização. A senhora tem um comprometimento sério com a saúde, mas o povo, infelizmente, isso que a senhora está falando, o povo não tem como, o povo não tem dinheiro para fazer tomografia, quanto mais um Isso raio-x. mesmo. Tem hospital que a senhora conhece bem. Quantas vezes a senhora entrou no meu quarto de madrugada, a senhora falou de um hospital que a senhora tinha ido lá, que foi lá, que não tinha condições, que a senhora ficou revoltada, e a senhora vem, brigou com o médico, mas... A senhora, eu lembro, a senhora brigou com um hospital, não sei de onde, era do interior de Fortaleza. Falou, o paciente vai morrer aí, que não tem estrutura. Então, a senhora falou de tudo isso, tá? Mas o povo não tem condição de tirar raio-x, Não tem. tomografia. Quem tem condição, assim, a gente se revolta porque, pelo que o povo brasileiro paga de imposto e pelo que o SUS significa na Constituição, se não tivesse corrupção e sacanagem nas últimas décadas, o Brasil estaria pronto para atender esses doentes. Ainda mais, se a gente tivesse gastado menos com porcaria, o Brasil teria conseguido fazer um protocolo de tratamento. Entre o 5º e o 10º dia, o paciente iria no posto, ou na UPA, ou em tal, ele seria examinado, e aquele caso que tivesse o sangue com inflamação, ele iria para uma tomografia. Isso seria completamente viável. Se existisse alguém bem intencionado e que desenhasse um protocolo de atendimento. Não houve isso. Como é que eu faria essa segunda fase da doença? Entre o 7º e o 10º dia. Falando de medicamento. Então, o paciente está inflamado, ele tem pneumonia, é quando você vai pensar em introduzir ou não o corticoide, pensar em introduzir ou não o anticoagulante, pensar em introduzir ou não o antibiótico. É claro que cada caso é um caso, mas a tríade do tratamento, basicamente medicamentosa, é essa: corticoide, anticoagulante e antibiótico. Nessa fase, muitos pacientes precisam internar. E aí que vale aquela estrutura, que é ter fisioterapeuta, ter as máscaras não invasivas, ter gente para acolher o paciente e não entubar de uma maneira inadequada. Ou seja, hoje, do ponto de vista de medicamentos, nós temos um arsenal de tratamento muito maior. Tem receita de bolo para eu falar para o internauta, para quem está me vendo? De jeito nenhum. Por quê, Geraldo? Cada organismo reage de um jeito à doença e em fases distintas. Você vai se lembrar, quando você veio comigo pela primeira vez, eu colhi exame de sangue, te examinei e te dei um anticoagulante oral e colchicina, que tem um efeito anti-inflamatório. Dias depois, quando o seu pulmão estava doente, você internou e aí você tomou plasma, você tomou corticoide, você tomou anticoagulante, você tomou antibiótico e quando ele se agravou mais, você tomou aquela medicação chamada tocilizumab. Tudo isso que eu falei não foi uma invenção para o Geraldo, não foi algo que surgiu do nada ou da cabeça do médico. Foi algo que foi pautado em estudo científico, em ciência pura, em estudos internacionais e que mostraram que essas medicações salvam as pessoas. Então, eu posso dizer, há uma receita? Não, porque tem gente que não vai afetar o pulmão, tem gente que vai afetar mais a coagulação, tem gente que vai inflamar mais, vai inflamar menos. Por exemplo, o que eu digo, de fato,
Eu não dou corticoide antes do 7º dia, com raras exceções. Porque nessa fase inicial, quando o vírus está multiplicando, dar o corticoide, a prednisona, a dexametasona, pode aumentar a replicação do vírus. Então, eu deixo para a segunda fase da doença. Então, o que seria importante demais? É a gente exigir que as pessoas tivessem uma orientação médica mínima, um atendimento, muitas vezes por telemedicina, que a gente pudesse orientar qual é o momento adequado dela procurar o hospital, dela ter alguém para orientar, para fazer um exame básico. Não tem tomografia, não tem exame de sangue, tem um oxímetro. Um oxímetro simples pode custar R$ 20. O oxímetro mede a oxigenação. Se a oxigenação cair de 93%, procure o hospital. São maneiras simples que a gente poderia e ainda pode salvar milhares de vidas. E aí a gente fica perdendo tempo com kit de tratamento precoce. E o povo morrendo sem diagnóstico, sem tratamento e sem internação. Te ouvir, eu sempre falei, quando a senhora entrava no meu quarto da UTI, que eu até falei pro meu filho, que a senhora um dia ficou falando com uma médica que estava desesperada, que o paciente estava indo embora, e ligou para ele pedir orientação. Só ficou lá uns 40 minutos, só que eu falei pro meu filho, você acabou de ouvir aí, foi uma aula, que a gente tem que respeitar pessoas com a sua inteligência intelectual. Aquele professor que você admirava na escola, aquele médico, aquele professor de aula que você via tocando um piano, mas ele não tocava só piano, porque ele era o melhor pianista, era o melhor. Você admira as pessoas, aquela pessoa da sua família que quando fala consegue calar a nossa boca pela inteligência. Não porque eu sou o dono da razão. A verdade, o homem da verdade. Não existe a verdade. Porque se a verdade tivesse com alguém no mundo, esse alguém teria recebido já o prêmio Nobel. Ele seria santificado. Você imagina se alguém no mundo, estamos falando do mundo, agora encontrasse qualquer medicamento. É óbvio que a minha torcida com o brasileiro que encontrasse um medicamento que custasse 10 centavos e que tivesse uma cura. É óbvio. É o meu país, é a minha gente. Esse país tem que dar certo. A gente tem que orar muito. Esse país tem que dar certo em tudo, porque esse povo merece. E agora a gente vê, no meio de um sistema globalizado, de um horror, de um vírus, gente batendo cabeça, sabe? E o povo morrendo. E ainda que eu falei, eu tive a sorte que 99,9% dos brasileiros não têm e não vão ter. Porque não dá para pagar plano de saúde, porque plano de saúde é caro, de ter uma médica da competência dessa, de um hospital maravilhoso como que eu tive. Não tem. Então a gente fica também numa questão de desespero, de verdade. Eu disse, acho que foi a doutora Stefani, que daqui a pouco vai falar, eu falei, desliga essa televisão, meu filho, que eu estou me sentindo um inútil, não podendo fazer nada, estando doente, contaminado, e não poder fazer nada. Não sentir, sabe, alguém falar, dá até vontade de falar um palavrão. Fala, gente, uma luz, essa é a luz, sigam isso. Façam isso por esse nosso país, porque todo mundo vacinando, né? Estados Unidos vai mandar o resto para a gente aqui quando acabar. Todo mundo. A vacina que demorou aqui para chegar, que eu me culpei como cidadão, porque eu falei, puxa vida, essa vacina devia ter sido mais rápida, porque se eu tivesse sido vacinado mais rápido, eu não teria pego essa desgraça. Eu não teria corrido o risco de deixar o meu filho órfão de um pai. Porque eu tive o milagre de Deus, porque foi Deus, a senhora falou, foi Deus que curou você, e consequentemente, e depois a senhora, eu devo a Deus, a divindade, a misericórdia divina, e devo a sua ciência, a sua capacidade que me salvou a minha vida. E mesmo que não tivesse, e antes de ter salvado a minha vida, eu já coloquei a senhora há um ano atrás numa live, porque eu vi a sua competência, falei, essa mulher é séria e o povo tem que seguir uma seriedade. Desculpa de falar demais. A senhora, quando entrou na minha UTI, falou, Geraldo, eu vou aplicar o plasma em você. Olha que ignorante que eu sou. Ignorante, de verdade. Eu falei, plasma? É, Geraldo. Explica o que é o plasma, o que ele está ajudando, doutora. O plasma é assim. Como eu falei, essa doença, para a gente eliminar o vírus, a gente precisa ter defesa, ter células do nosso sistema imunológico funcionantes. E esse vírus, ele é tão danado que quando ele entra no corpo, ele próprio debilita a nossa defesa. Então, o que é o plasma? É assim, o Geraldo, por exemplo, ele teve a doença, graças a Deus curou. A cura, quando ocorre, é porque o sistema de defesa dele
conseguiu defendê-lo da doença. Então, ele produziu o que a gente chama de anticorpo. É uma proteína de defesa. Então, a gente vai no banco de sangue e pega doações de sangue de pessoas que tiveram a doença, pega o sangue, trata o sangue, purifica, pega só os anticorpos, a defesa, e aí produz o plasma, que a gente fala enriquecido, o plasma convalescente do paciente recuperado. Só tem célula de defesa. Então, as células de defesa do Geraldo vão ser infundidas em uma pessoa que está doente, para tentar ajudar o sistema imunológico dessa pessoa a debelar, a matar o vírus. Essa é uma terapia que desde o início está sendo tentada. Foi tentada na China, nos Estados Unidos. Não é barato, mas é relativamente simples. Basta você ter um banco de sangue adequado e uma cultura de doação, né? As pessoas têm que doar, têm que ser solidárias, têm que ir ao banco de sangue e fazer as doações. Então, no que esse sangue é doado, o centro de hemoterapia, o banco de sangue, trata esse sangue e reinfunde numa pessoa com a doença. Tem muito estudo científico, alguns mostrando resultados excelentes, outros nem tanto. E hoje, eu diria que não é uma terapia a ser utilizada em todos os casos, não. Aparentemente, o que a gente hoje mais sabe, de uma maneira mais atualizada, é que você deve dar o plasma nos primeiros dias de doença, quando já e começa a afetar o pulmão, é a hora que a gente vai infundir o plasma. Então, é hemoterapia porque é uma terapia de banco de sangue. O que seria o ideal, Geraldo? É que esse anticorpo fosse produzido em laboratório, que eu não precisasse tirar o seu sangue. E isso algumas indústrias já fizeram, e isso está sendo submetido a estudos hoje. Então, laboratório AstraZeneca, laboratório Lilly, já tem anticorpo produzido em laboratório. Daqui a pouco, isso deverá estar na prática clínica. Então, ao invés de dar o plasma, nós daremos um anticorpo produzido no laboratório, mais seguro ainda. A senhora acredita, nós estamos falando de Brasil. A medicina tem pressa, a ciência tem pressa. A senhora acredita pela ordem médica, pelos corredores dos hospitais e pelos hospitais, o que a senhora acredita que isso vai ser possível? Acho que não. Eu acho que, mais uma vez, assim, não tem uma lógica nas tomadas de decisão nessa doença. Acabou que a indicação do plasma hoje depende do hospital, do médico. Não tem uma ordem nacional, um protocolo guiado, dirigido, uma ordem para os bancos de sangue, um financiamento. Não se tem isso. E é isso que a gente sempre sonhou para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde, que trabalhassem em conjunção. Nós vamos dar plasma, sim ou não? Vamos. Em que situação? Nessa situação. Vamos criar as condições para isso. Isso não foi feito. E lembrar, Geraldo, as pessoas falam que não tem dinheiro para a saúde. Tem. Sobrou foi muito dinheiro no Ministério da Saúde. É que o dinheiro foi mal aplicado. O dinheiro foi mal orientado. Então, infelizmente, o que não houve foram lideranças adequadas para poder levar adiante tratamentos adequados. Isso é fato. Dá tempo hoje? Não acredito mais. Acho que os números das próximas semanas serão ainda assustadores. Mas o que a gente modificar hoje, o que a gente mudar nas nossas atitudes, provavelmente terá um impacto a médio, a longo prazo, para fazer com que a gente volte a ter uma vida perto do razoável. Mas, infelizmente, esses milhares de mortes não dá mais tempo para a gente modificar esse cenário. Não tem mais tempo. O Brasil foi atrás da vacina hoje. Tem? Não tem mais. Foi tarde. Não tem insumo para vacina. Não tem. Não tem como. Não tem vacina. Não tem. Povo, tá comprando vacina. Ótimo. Sim, comprando até tarde. Mas não é assim. O povo entende que comprar vacina, que a vacina já está aí. Comprou X milhão de vacina. Povo, vocês têm que se informar. Não é assim. Primeiro que demoraram. Demoraram. Muito. Mas demais da conta. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Minha mãe é uma sábia. Minha mãe era uma faxineira. E minha mãe, ela lavava roupa para as prostitutas no fundo do prostíbulo, do puteiro, onde eu e minha mãe morávamos. E minha mãe lavava roupa para as prostitutas. E minha mãe sempre foi uma lavadeira de roupa há muito tempo. E ela falava assim, meu filho, a mãe vai tirar a roupa do varal. Por quê? Olha o vento.
Só o vento. Aí, ao tempo, eu vou recolher. É a mesma coisa quando você vê uma tempestade que a mãe falava, olha, vai vindo chuva lá, olha que nuvem preta, recolhe, fecha a janela, retira a roupa, fecha aqui. Você se prepara para algo que já está vindo lá na frente. A nossa mãe já ensinava isso. Sabe? Então, vacina, vacina. Então o povo... E esses insumos aí? E agora? Não tem, não tem. Então, veja, em agosto do ano passado, foram oferecidas 100 milhões de doses da Pfizer para o Brasil. O Brasil não quis. O Brasil negava a vacina do Butantan. O Brasil brigou com a China, que é o maior produtor de insumos tecnológicos. O Brasil virou as costas para os Estados Unidos. Não dá mais tempo. Então, há 2 semanas, o Senado decidiu ir procurar, mais uma vez, uma cooperação com a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil também brigou. A Organização Mundial de Saúde está aberta, mas não tem mais. Por quê? Porque no ano passado, todos os países foi cada um lutar por si. E aí, a política internacional contou demais. Só que o Brasil teve um ministro de Relações Exteriores que não dá nem para falar o nome aqui. Eu gostei da senadora Cátia Abreu, que chamou outro dia do ex-Ernesto. O ex-Ernesto brigou com todos os países, virou as costas. Era como se o Brasil negasse a existência da doença. Então, a tal da IFA, que é o insumo básico para vacina, não tem mais. Porque a China, quando resolveu a doença, e a gente poderia ter tido humildade por procurar ajuda, não era só de vacina, era de tudo, de insumos para os hospitais, de tecnologia, de biotecnologia. Não teve. Agora é tarde. Nós vamos conseguir, vamos, até quando? Até o final do ano. Muita gente vai morrer até lá. Então, muita morte podia ter sido evitada. Se o Brasil tivesse tido humildade, e eu digo humildade até para dizer, errei, estou aqui, estou precisando. Eu, como médica, 2 meses atrás, falei com alguns políticos, tanto deputado, quanto senador, quanto ministro. Eu dizia, olha, tem um consórcio na OMS, chamado COVAX. Eles estão colocando alguns países. Vão pedir ajuda. Quando o Brasil resolveu, já não tinha mais vacina. Então, a nossa cota é desse tamanho. Aí, ontem, sai uma notícia de que o Brasil liberou para iniciativa privada comprar vacina. Aí o povo fica doido. Meu Deus, vai tirar do SUS. Não é isso. O Brasil não tem competência no SUS para adquirir vacina. Então, quem sabe a iniciativa privada indo buscar articulação é esperança. Eu não tenho nada contra a iniciativa privada, desde que ela ajude o SUS. Quantos programas e quantos convênios bem feitos, baseados em honestidade, trouxeram novas lógicas ao SUS? Eu dou o exemplo da ECMO, que é o pulmão artificial, que a gente tem tanto discutido, que inclusive o ator Paulo Gustavo está, então isso ficou de conhecimento público. A ECMO, em 2015, nós tentamos aprovar no SUS, e a Conitec não aceitou. Então, eu não tenho ECMO no SUS. Eu só tenho isso, eu só tenho ECMO hoje para quem pode pagar. Então, essa doença no Brasil escancarou a desigualdade, a inequidade que está escrito na Constituição. Quais são os princípios do SUS? É universalidade, integralidade e equidade. A gente não cumpre nenhum. Essa doença trata melhor rico do que pobre. Trata melhor branco do que negro. Trata melhor pessoas do Sudeste e do Sul do que do Norte e do Nordeste. Então, já era assim. Só que agora esse número está na nossa cara. Então, hoje, tudo isso que a gente está ouvindo e está vendo, a gente pode consertar em 1 semana, em 1 mês? Nunca. Mas nós perdemos uma chance de unir o povo brasileiro numa lógica que era assim, vamos salvar a vida desse povo agora. Vamos pegar os melhores cientistas do Brasil, as grandes universidades, as maiores redes hospitalares, as pessoas que são os grandes bilionários do Brasil e vamos colocar todo mundo na mesma página. Vamos tentar igualar o tratamento. Vamos tentar comprar equipamento que presta, não é roubar dinheiro de respirador, como eu vi em vários hospitais de campanha, governador roubando, sendo preso, secretário sendo demitido. Se existisse uma lógica, olha, vamos centralizar isso.
um gabinete que ficaria 24 horas, onde quer que fosse, com pessoas do judiciário, do executivo, do legislativo, legislando, vendo, liberando com honestidade, a gente teria salvo milhares de pessoas. Mas negro morre, pardo morre, gente pobre morre, muitos ricos morrem, mas o rico pelo menos é acolhido, é atendido, na maioria das vezes. Então, o que revolta a gente, ao mesmo tempo dá força para a gente continuar lutando, é que tem muita coisa para a gente tentar melhorar no Brasil. E eu não posso acreditar que depois disso tudo que o Brasil está vivendo, as pessoas não vão refletir que estão fazendo tudo errado, que a gente não cobra, que a gente vota errado, que a gente fica polarizando, fica politizando, quando a gente está falando de vida, de saúde, de educação. A falta de educação está aumentando. A ignorância está prevalecendo e a saúde está morrendo. E o povo não está enxergando. Não é briga de Bolsonaro com PT, não é briga de esquerda com direita, é um direito do povo. A saúde está escrito na Constituição, é um direito do povo e um dever do Estado. Saúde não é política de governo, é política de Estado, é dever. Você paga imposto. Então, foi tudo errado, está sendo tudo errado. E nós estamos pagando o preço. E não é só na Covid, Geraldo. Porque o povo está morrendo de infarto, não tem onde ser atendido. Porque o povo está morrendo de câncer, não tem onde ser atendido. E eu falei uma coisa que eu repito. As pessoas que estão saindo vivas, como número, estão saindo mortas para a sociedade. Porque elas saem sem andar, saem sem comer, saem fracas. Eu quero saber quem do SUS que tem dinheiro para pagar fisioterapeuta em casa. E o Brasil não tem capacidade de ter um programa de fisioterapia para a Covid-19, de ter um programa para reabilitar, para devolver esse cara para a sociedade. É ridículo isso. E o povo fica discutindo vitamina D, zinco e ivermectina. Meu Deus! Meu Deus! Acorda, Brasil! Acorda, população brasileira! Quando eu venho defender isso, o povo me chama de petista. Posso falar um pouquinho disso, Geraldo? Olha, a senhora pode, porque existe a liberdade total. Eu quero dizer que eu não tenho partido, graças a Deus. Eu não gosto de política, não apoio. Eu só quero uma coisa, que os governantes parem de brigar entre si, porque não existe dom de vacina, não existe nada. O que a briga agora é pelo povo. É gente morrendo, como eu quase morri. E como eu venho falando, porque eu sempre tive essa consciência, é que pelo meu trabalho, pela minha luta, eu tive sorte, sou um abençoado, tive a doutora Ludmila que me salvou, tive um bom hospital, mas 99% do povo está tudo morrendo, que é isso daí. Eu estou agora voltando a falar, graças a uma fisioterapia que eu posso pagar porque eu não estava falando. A doutora sabe que as minhas pernas, eu tive sequelas nas pernas e ainda não estou conseguindo andar de acordo, a fisioterapia está me devolvendo. E esses pobres, como ela falou, hoje morreu um cara que não era para ter morrido, que os médicos liberaram lá no interior de São Paulo, faltou ar para ele, aí liberaram ele, voltou porque começou a ter falta de ar, no caminho indo para São José do Rio Preto, teve uma parada cardíaca. Então a gente vê, todos nós aqui estamos órfãos nesse momento. Eu me senti órfão. Quando eu peguei, eu falei, puxa, que pena que a vacina não chegou em tempo para mim. Que eu olhei para o meu filho e falei, não sei, vai ser só uma gripe em mim mesmo. Eu não esperava, eu falei, fiquei chateado, a doutora Ludmila sabe. Falei, puxa vida, doutora. Fiquei lamentando, e a doutora é muito enérgica, ela falou, você para de reclamar. Porque eu falei, doutor, por que eu peguei? Pegou, você vai ser curado, não estava nem na coisa. Falei, mas eu me culpei como cidadão brasileiro. Por que não chegou em tempo? Não para mim, para todos nós. Essa vacina para evitar toda essa... Que pena. Desculpa, doutor. É isso. E, Geraldo, quando eu tinha... Vocês vão descobrir minha idade agora. Quando eu tinha 12 anos, o Brasil viveu aquela eleição de 1989. Você lembra disso? 89, qual presidente que foi? Deixa eu tentar aqui. 30 candidatos. Ganhou Fernando Collor de Mello. Ah, sim, sim. Eu tinha 12 anos. Aí você pergunta para minha mãe onde eu estava nas férias. Na rua, vendo os comícios e ouvindo as pessoas. Porque eu era ligada a um partido? Nunca. Mas que eu sempre tive esse senso de povo. Eu gosto. A senhora é o quê? A senhora é da direita, a senhora é da esquerda,
A Sou senhora é de da onde é? nada. Nunca me filiei a partido nenhum. Nunca tive cargo público que não seja professora da Faculdade de Medicina da USP. Nunca. Mas E mas quase teve um cargo. A senhora quase foi ministra. Aliás, é uma pena, porque o Brasil perdeu uma grande chance, porque eu acredito que a senhora, essa é a minha opinião, todos têm a sua opinião, não tem? Eu nunca tive medo de dar minha opinião. Nunca! E nunca vou ter. Porque eu tenho uma voz, como jornalista, como radialista que eu sou, mas, acima de tudo, eu sou um cidadão como você. Sou Geraldo, sou do Brasil, é o meu país, é o meu povo, é a minha gente que está. é Mas aí eu lhe isso. pergunto, tá, mais uma pena que a senhora como ministra seria... Aliás, a senhora, primeira coisa, se a senhora tivesse sido ministra, a senhora ia fazer o quê? Qual que seria a sua... Qual que seria a sua... Primeira coisa, quando você chega para cuidar da saúde do povo, você tem que dar uma resposta imediata, que é devolver a esperança do povo. Então, o que estava na minha cabeça, eu vou te dizer que eu nunca tive esse desejo de uma carreira política. O que eu ia contar é que com 12 anos de idade eu ia nos comícios, porque eu queria que o Brasil tivesse um presidente bom. Naquela época, eu gostava da fala do Guilherme Afif Domingos. Eu tinha 12 anos. Era Eu aquela lembro do eleição que Guilherme Afif teve Domingos, Fernando lembro Collor, perfeitamente. Luiz Inácio Lula. Torci naquela época para Guilherme Afif Domingos. E depois, obviamente que como uma cidadã brasileira, eu estava sempre procurando ter alguém ali para me representar. Então, assim, eu nunca me filiei. No primeiro turno dessa eleição presidencial, eu votei no Geraldo Alckmin. E no segundo turno, eu votei no Fernando Haddad, porque eu nunca votaria em Bolsonaro. Como não votei e como não votaria. Então, eu não sou ligada a partido nenhum. Mas eu sempre quis para o Brasil aquela pessoa que, pelo menos, convencesse do ponto de vista de ideias e de projeto. Eu nunca pensei em ser ministra da Saúde, nunca pensei em ser deputada, senadora, governador. Eu gosto de ser médica. Mas eu sempre sonhei em sair do meu mundo e ir para um mundo macro, de cuidar da saúde das pessoas, até porque eu fiz faculdade pública na UNB, eu fiz residência na USP de clínica médica, residência na USP de UTI, no SUS, de cardiologia, fiz especialização em UTI, em emergência, tudo no SUS. Fiz livre docência na faculdade de medicina, me tornei coordenadora da pós-graduação da faculdade de medicina, tudo uma vida pública. E hoje eu tenho os meus pacientes na vida privada como qualquer médico tem. Mas eu nunca fui de partido nenhum. E o que me comoveu para aquele momento, primeiro, Geraldo, eu fui convidada, eu recebi um telefonema do presidente Jair Bolsonaro, num sábado, me convidando para ir até Brasília no domingo. Ele, inclusive, enviou um avião da FAB para me buscar. E eu fui até o Palácio do Alvorada para conversar com ele sobre uma eventual nomeação para o Ministério da Saúde. Eu fiquei 4 horas conversando com ele. E já estranhei, porque eu fui recebida não só por ele, mas por ele, pelo filho Eduardo, pelo Pazuello. Tinham 3 pessoas nessa conversa. Essa conversa durou 4 horas. E essa conversa mostrou claramente que eu não conseguiria desenvolver aquilo que eu acreditava. Que, como você falou, o que você pretendia fazer? Imediatamente, em 24 horas, abrir um gabinete de crise para ajudar o Brasil com as melhores pessoas do mundo, com cientistas, com professores, com pessoas que entendem de vacina, da Fiocruz, do Butantan, imediato, 24 horas. Segundo, eu teria imediatamente buscado recursos e de união nacional para salvar as pessoas agora, comprar respiradores não invasivos, comprar ventiladores adequados, abastecer de medicamentos e fazer um polo de ensino 24 horas com telemedicina para auxiliar na adesão a esses protocolos. Não pode ter, não pode, o que não pode deixar de tratar esse doente. Então essas minhas ideias seriam para ontem, imediatas. Mas sabe o que eu poderia fazer depois dessa conversa? Nada, porque não se acredita na doença, porque não se pensa na gravidade. Só se pensa na economia. A economia é uma consequência. O que o Brasil espera de um governante hoje? Auxílio emergencial? Sim. Condição de ficar em casa? Sim. Programas de incentivo para ficar em casa? Também.
mas espera sistema de saúde, espera vacina, espera atendimento, espera se compadecer do que está acontecendo, porque não é uma gripezinha. A vacina não transforma a pessoa em jacaré, se o povo não tem memória. A vacina salva vidas de 80% das pessoas que tomam. Evita morte. Doutora, a senhora Agora, falou da... Geraldo, não tem vacina 100% eficaz. O povo também tem que saber disso. É isso que eu quero entrar nesse assunto com a senhora sobre as vacinas. Doutora, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que o povo tem... Quando eu falo, o povo chega a mim rapidinho. Muitas pessoas, e vocês podem se manifestar aqui, meus queridos, tá? Por isso que está aqui. Foi a doutora que pediu. Falei, doutora, tira os comentários. Eu não ia tirar, mas às vezes pode ter entrevistado que falou, olha, eu gostaria, já tive entrevistado que falou, você pode tirar os comentários? Aí a gente respeita. Ela falou, não, deixa o povo, deixa os comentários aí. Né? Até porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua consequência de tudo que você faz na vida, daquilo que você... Mas das vacinas, é muita gente com dúvida das vacinas. As pessoas que não perguntam porque tem vergonha ou porque tem medo. A eficácia das vacinas. Existe a vacina A, que a senhora como médico pode falar, olha, essa vacina realmente, ela, diante das novas cepas, ela funciona mais. Tem pessoas que falam que vacina, e em alguns países tem gente morrendo com a vacina. Não, não pode tomar vacina aqui, que não sei o que vacina. A vacina, doutora. A vacina, primeiro. Eu vou falar das vacinas que já estão disponíveis para o Brasil, primeiro. Que é a Coronavac e a AstraZeneca, que é a vacina do Butantan ou a vacina da Fiocruz. Ambas são excelentes vacinas. Ambas previnem a forma grave da doença. A Coronavac previne 50% de casos leves, mas previne 80% de forma grave. A AstraZeneca previne em torno de 80% dos dois tipos de forma de doença, ou seja, são muito eficazes. Não há dúvida. Qual é a vacina que você vai escolher? Aquela primeira vacina que chegar para você. Então, isso é fato. São ótimas. Elas são eficazes contra as novas variantes? Os estudos estão acontecendo. Já tem alguns indícios de que tanto a AstraZeneca, Fiocruz, quanto a Coronavac Butantan sejam eficazes sim contra essa nova variante. A gente não tem certeza ainda, mas nós temos já dados sugerindo que também são eficazes. Em termos de porcentagem, qual é a porcentagem de eficácia, a gente não sabe ainda. Vamos lembrar que o mundo também tem outras vacinas já aprovadas, inclusive pela Anvisa. A vacina da Pfizer, que tem uma eficácia de 94%. É excelente vacina. Foi essa que o Brasil perdeu em agosto, quando o Pazuello não quis comprar, junto com o Bolsonaro. Essa vacina que tinha 100 milhões de doses para a gente. 94% de eficácia. A gente também hoje tem a vacina da Janssen Johnson, que também é uma vacina ótima, que tem 93% de eficácia. E agora a vacina Sputnik V, que é a vacina da Rússia, está sendo estudada para ver se ela vai ser aprovada, mas em alguns países já é uma vacina que já está sendo oferecida para a população. Ou seja, a vacina que chegar, a gente tem que oferecer para a população. Vamos lembrar que menos de 4% da nossa população tomou as 2 doses. Então, a nossa população está longe de estar protegida. E tem casos, Geraldo, são pequenos casos, poucos casos, de pacientes que vão contar para nós que tomaram 2 doses da vacina e tiveram a infecção. E aí dá a impressão para a pessoa que a vacina não funciona. Não é isso, pessoal. Funciona sim. Mas não tem no mundo uma vacina 100% eficaz. A vacina da gripe, que é tomada no mundo inteiro. Quantas pessoas tomam e ainda tem gripe? Mas aí tem gripe mais leve. Então tem que tomar a vacina. E o povo faz um estardalhaço contrário. Parece que o povo está de plantão só para atrapalhar a vida do povo. Estava todo mundo já querendo tomar vacina e a Europa interrompe por poucos dias a vacinação da AstraZeneca porque teve caso de trombose. Aí pronto, a vacina não presta, a vacina mata. Nada disso, gente, é natural. Nós temos menos de um ano da doença e as vacinas foram rapidamente sendo produzidas e liberadas no mercado. Isso é diferente de qualquer outra doença. Vamos lembrar da AIDS, gente. O HIV é uma doença viral. Até hoje não tem vacina. Então isso é louvável. 1 ano já tem a vacina. É natural que quando tiver descrição, a pessoa teve inflamação, a pessoa teve uma trombose.
toda agência séria vai, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada. E eles já deram uma olhada na AstraZeneca Fiocruz e já mostraram que não é nada. São raríssimos casos de trombose, ponto final, vacina extremamente segura. Então, temos que tomar a vacina, temos que lutar pela vacina. E apenas a vacina vai poder fazer com que a gente volte para uma vida perto do normal. E eu também penso muito, como alguns que já escreveram por aqui, sobre a questão dos grupos de prioridade. Olha só que interessante. Quando você vê quem é que o Ministério escolheu, em alguns meses atrás, para tomar a vacina de imediato, são os profissionais da saúde, os idosos, os institucionalizados, e agora vai de acordo com a faixa etária. Será que está certo no momento que a doença muda e afeta todo mundo? Será que não é hora de dar uma pensada nisso? Exemplo, tem gente que tem que trabalhar. O trabalho é essencial. Então, mesmo alguns jovens que têm que trabalhar, o pessoal do transporte público, da limpeza, esse pessoal tem que ser priorizado. Às vezes, muitas vezes hoje, um idoso que não está institucionalizado em asilo, esse é o perigo, mas que está em casa, ele poderia ficar para depois, se houver, obviamente, uma ausência de entra e sai de jovem na casa dele. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, falta uma revitalização dos processos, uma vez que a doença está mudando. Então, por exemplo, é justo auxiliares de limpeza, o pessoal da rua que está aí lutando para a pessoa ter uma vida mínima na sociedade, a pessoa que está no transporte público, pegando a moeda, o dinheiro em contato. Você não acha que esse povo tinha que ser priorizado? É claro que tinha. Agora entenderam que o policial também, eu concordo demais, são serviços essenciais. Os professores, que estão muitas vezes ali naquele contato, também. Então, isso daí, pessoal, tem que ter um grupo de pessoas, não é uma Ludmilla, não é um A, não é um B. Tem que pegar os melhores cabeças e colocar para pensar em favor do Brasil. São os comitês que a gente sempre defendeu. Vem essas cabeças da ciência, das universidades, porque isso é dinâmico, é a mesma história do lockdown. Eu sempre falei, ó, o Brasil tem 27 estados, Distrito Federal, ele não vai fechar de norte a sul. Mas tem um monte de estudo mostrando que se tiver um fechamento nacional, você dá uma acalmada imensa na doença. Mas aí, por exemplo, Amazonas está caindo progressivamente o número. Roraima, Rondônia, você pode analisar estado por estado. Mas aí, para ter o lockdown, para ter o toque de recolher, tem que ter cientista modulando e dizendo é agora, agora volta, agora vai. Não é política que tem que determinar isso. Então, esse é o momento que eu penso assim, todos os nossos desejos hoje são voltados para salvar a vida das pessoas. Dá para a gente mudar? Não. Hoje o que a gente está falando aqui, muitas coisas são utópicas, vão ficar na nossa vontade, vão ficar na nossa esperança. Mas a gente não pode perder a esperança. E a gente não pode perder a esperança desse momento ser um momento de transformação. Esse é o grande ponto que eu acho. Eu acho que dá para salvar um monte de gente agora? Não. Dá para mudar esses números aí de 4 mil para 2 mil a curto prazo? Não. Muita gente está doente no hospital e muita gente vai morrer, porque não dá mais para organizar essa estrutura. Mas dá para a gente melhorar a médio prazo. E dá para a gente entender que, como uma sociedade, o Brasil é um país maravilhoso, riquíssimo, e que não usa disso numa política internacional. Pensa o Brasil pedindo socorro. O Brasil foi sede de Olimpíadas, o Brasil foi sede de Copa, o Brasil tem os maiores talentos. O Brasil é um país amado. Só que o Brasil passou a ser temporariamente odiado, porque pareceu que a gente não precisava de ajuda. Só que isso tudo tem que servir para a gente transformar a nossa sociedade. Por que nós estamos aonde estamos? Porque o que faltou para nós nas últimas décadas, e isso independe se é esquerda ou direita, porque o Brasil teve uma alternância de poder. Faltou saúde, faltou educação, faltou investimento em tecnologia. Por quê? Corrupção, falta de comprometimento com o povo, porque faltou projeto. E aí, hoje nós estamos vivendo aqui. Por que que o Butantan não tem insumo para vacina? Por que que a Fiocruz não tem insumo para vacina? Porque há décadas não se investe. Isso era para ser produzido aqui. Se nos últimos 20 anos o investimento fosse em saúde, fosse em ciência. Então, vai acontecer muito sofrimento ainda, mas a gente vai sair diferente disso. Eu ainda continuo acreditando no Brasil.
E a gente tem que acreditar que a gente vai ter um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, essa nossa geração, infelizmente, a gente não precisava ter passado por isso. Poderíamos ter evitado muita coisa. Eu venho falando isso também. Muita coisa. Isso poderia ser evitado? Não, porque tá só... Tudo bem, mas muita coisa. Muita vida, muita coisa poderia ter sido evitada. Me dói. É dolorido ouvir de uma médica isso. Hoje, em 24 horas, aqui no estado de São Paulo, quase 4.300 pessoas mortas. Todos os dias no quarto, quando eu fiquei internado na UTI, a gente ficava conversando a respeito disso, tudo que ela falou, Geraldo, os números, uma matemática que a doutora Ludmila vinha me falando quando eu estava internado e tudo está acontecendo, infelizmente. É claro que, como a médica, eu gostaria de falar que os números vão diminuir, mas esses números devem aumentar e que tudo poderia ter sido bem menor. Chega a ser assustador a gente ouvir isso, mas é uma realidade. Doutora, para falar a respeito da intubação, quando se fala de UTI, nós temos que ter profissionais capacitados. E quando essa doença começou, como jornalista, também comecei a pesquisar, e a própria preocupação médica de quem ia, quando era caso de intubação ou não, das pessoas preparadas. A senhora acredita que muita gente que foi intubada de uma forma desnecessária ou errada morreu ou não? Sem dúvida. E continua acontecendo. O que é a intubação? É o paciente que está com o pulmão tão doente que o oxigênio que você dá pelo catéter ou pela máscara é insuficiente. E aí ele tem que ser intubado. Porque você vai colocá-lo na respiração artificial, na ventilação artificial, nos ventiladores. Esse é um procedimento não complexo, mas a pessoa precisa ter treinamento, porque ele passa por 3 fases. Primeira fase é o momento de indicar a intubação. Eu não posso deixar um paciente quase morrer para ser intubado. Quando realmente a oxigenação está caindo, o paciente está cansado e você já esgotou todas as terapias não invasivas, ele tem que ser intubado. Então, fase número 1, treinar as pessoas para a indicação da intubação ser correta e não tardia e nem precoce demais e ser adequada. Fase 1. Fase 2, o momento da intubação. Você tem que pegar o doente, eu vou dizer o que eu faço. Eu sempre converso com o meu paciente e sempre dou esperança para ele. Sempre mesmo no momento que tem casos que a esperança é muito pequena, mas eu sempre passo a maior esperança. Ontem mesmo eu intubei uma paciente e esse momento da intubação, enquanto o time está preparando o material, você vai lá para o lado da cabeceira do paciente, que está sozinho numa UTI sem família, chega para ele e fala: fulano, o senhor está muito cansado, ou a senhora. Está cansado, está respirando com dificuldade. Eu vou fazer um procedimento que vai fazer uma anestesia no senhor. O senhor vai dormir. Enquanto o senhor dorme, tem um aparelho que vai respirar pelo senhor. E nesse tempo, eu vou te tratar. Quando você acordar, isso já acabou. Você quer que eu ligue para sua família? E eu faço isso no SUS, tá? Ah, eu quero. Não, eu não quero. Se quer, o que eu faço? Eu pego um iPad ou o meu próprio celular, ligo para a família, informo a família e deixo aquela pessoa se despedir. Porque, infelizmente, o dado brasileiro é que 80% das pessoas intubadas morrem por Covid-19. Então, de 10 que eu faço esse ritual, eu vou dizer Brasil, 2 vão voltar para suas casas. Então, esse momento tem que ser feito, a não ser que seja uma emergência, quase parada cardíaca, não dá. Mas você não pode pegar uma pessoa e meter um sedativo em um tubo e ela nem saber o que está acontecendo. Ela tem direito, a vida é dela. Fase 3 é o ato em si da intubação. Tem que ter sedativo adequado. O Brasil cuidou tão mal que esse Ministério da Saúde anterior não comprou sedativo, deixou de importar. Está faltando sedativo. Tem gente sendo intubado na durocaína, sem anestesia, tá? É dor, é sofrimento. A pessoa tem que ser sedada com 3 ou 4 sedativos que são complementares.
Aí um profissional treinado tem que entubar. Eu sei entubar, me preparei a vida inteira. Mas quem sabe mais ainda que eu é o anestesista. Porque o anestesista entuba 3 ou 4 por dia, eu entubo 3 ou 4 por semana. Então eu vou dar um exemplo. Anteontem eu estava para entubar uma paciente. E eu sou a doutora Ludmila, coordenadora da UTI, que todo mundo conhece, trabalha com isso. Só que no meu hospital tem alguém mais experiente que eu. Eu parei o meu time inteiro e falei, vamos chamar o anestesista? Todo mundo me olhou. Eu chamo sempre. Isso me coloca para ser menos? Nunca. Eu quero que meu doente fique bom. Vem me ajudar. Aí o anestesista entuba. E a fase 3 é eu não deixar a pressão do meu paciente cair. Porque na hora que você entuba e ceda, a pressão cai. E muitas vezes a pressão cai e aí ele morre logo depois de uma intubação. Então, todo esse ritual tem que ser seguido. E a pergunta é, o Brasil está preparado para isso? Nunca! Tem alguém treinando pessoas para isso? Algumas iniciativas muito pequenas. De uma universidade aqui, de uma instituição ali, de um convênio ali. Então, esse é um problema sério que a gente vive. E antes de chegar na intubação, tem muita coisa para ser feita. Tem máscaras adequadas, que para o governo e para as redes privadas são baratas. Geraldo, quantas máscaras você usou? Catéter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva. E aquilo ali impediu demais de que a gente precisasse te intubar. Agora, se você estivesse no hospital público, 5% dos hospitais teriam um daqueles. Então, não tem equidade no tratamento. Não tem universalidade nas nossas atitudes. Então, não está certo. Então, nós estamos fazendo medicina desigual. Então, não dá tempo de hoje para amanhã. Eu sempre disse, ó, se eu tiver uma iniciativa hoje em termos de aquisição, tem que comprar máscara não invasiva e botar em posto, botar em emergência, para evitar a intubação. Ao mesmo tempo, tem que fazer cada hospital dizer quem são os meus mais treinados. São os anestesistas? Vamos deixar um de plantão por dia, se for possível. Às vezes não é possível, mas vamos pegar o mais experiente. Você não pode deixar uma pessoa morrer numa intubação. Não dá. Não dá. Te ouviram bálsamo. Não é só uma médica. É que eu falei a vocês, a seriedade. Essa mulher, depois de Deus, eu achei tão lindo quando a senhora entrou no quarto e falou assim, olha, não sei a tua religião, mas você é um milagre, teu pulmão está limpando, está reagindo, que muitas pessoas perguntaram o que aconteceu comigo e da gravidade. E antes de finalizar, a senhora fala, porque a gente não esperava que ia virar tanto, né? De 0 para 35, de 35 para 85. Doutora Stephanie, se prepare, por favor, que eu vou pedir até para o meu filho vir me ajudar aqui, que no final da live aqui quero apresentar para vocês a doutora Stephanie, que é a colega de trabalho e assistente da doutora Ludmila, juntamente com tantos médicos, salvador de vida. Mas eu só quero dizer para a senhora uma coisa que nem pessoalmente eu lhe disse, eu vou dizer agora na frente de um Brasil que está nos vendo. Quando aquelas máquinas começaram a entrar, aquele raio-x começou a entrar constantemente, eu comecei a aprender a ler os seus olhos. Eu sabia que o meu pulmão estava piorando. A senhora não falou nada com a sua delicadeza, porque eu queria adiantar de chegar e falar, você está com 85 tomado e aí? Mas eu sei que a coisa estava ficando grave. Mas eu quero dizer que eu tive uma confiança na sua ciência, a sua forma de me tratar, passando a confiança, a minha fé em Deus, a presença do meu filho, mas principalmente, doutora Ludmila, a questão médica ela é tão importante quando você tem a oportunidade de ter um médico que te olha e que você sente a verdade nele e que você se entrega, que quando você está naquela cama, você está entregue. Quando você tem um médico, é a mesma coisa, a dor de dente, que você vai no dentista, ele coloca a mão, ai, meu Deus, parou de doer. A confiança no dentista, a confiança na manicure que não vai te tirar o bife, a confiança no motorista que te leva todo dia para o trabalho e que você sabe que esse cara não vai dormir,
Do cara que vai cortar o teu cabelo, que você sabe que não vai cortar a tua orelha? Da mãe que cuida com amor? Da médica que me passou pela sua capacidade? Então, eu não consigo te dizer obrigado pela forma que, não que você tratou o apresentador, porque a senhora cuida de todos igual, mas pela forma que do paciente, da confiança, da confiabilidade que a senhora passou em mim, que aquilo entrou em mim e aquilo causou uma imunidade espiritual que me levantou. Eu falei, Deus, Deus e essa equipe, a doutora Ludmila. Então, a tua seriedade, a tua competência me acalmou naquela cama nos 12 dias de UTI. E o povo pergunta, por que ficou tão ruim o Geraldo? O Geraldo Luz, né, como eu sempre chamo, porque ele nunca desanimou e ele sempre é luz para todas as pessoas. Eu entrava, ele doente, ele queria saber se as pessoas estavam sofrendo, como é que estavam os números, e isso eram todos os dias. Mas o Geraldo teve um comprometimento muito sério do pulmão. Ele teve em torno de 85% do pulmão inflamado. É um nível que em muitos hospitais do Brasil seria indicativo de entubar, porque o Geraldo ficou cansado, a oxigenação caiu. O Geraldo sofreu, e muito. O Geraldo emagreceu, o Geraldo perdeu músculo, o Geraldo ficou fraco. O Geraldo teve que tomar altíssimas doses de corticoide. Se por um lado ela pode ser boa para o pulmão, ela tem um monte de efeito colateral, a glicemia altera, a fraqueza piora. Então, quando o médico entra nessa história, dessa vida, ele pode cuidar de 1 milhão, mas aquele é o paciente dele. E essa história é vivida, eu sempre falo que é 3. É o paciente, é a minha junto e é Deus. Porque eu sempre peço a Deus pelos meus pacientes. E para me abençoar nas decisões, e para não deixar eu fazer besteira. Porque a gente que faz medicina, que é profissional da saúde, a gente tem que tomar decisões e vidas, e que não são matemáticas, e são difíceis. Um corticóide a mais que você der pode aumentar a suscetibilidade para uma infecção. Um anticoagulante a mais pode dar sangramento. Então, a gente precisa de muita proteção divina. Então, quando a gente entra nessas vidas, uma alta hospitalar, como a gente deu, é uma recompensa enorme de uma história que vem para ficar para sempre. Porque é uma história de sofrimento, de superação, de acerto, de erro, mas tem alguém lá em cima olhando por nós. Eu sempre peço a Deus pelos meus pacientes. Então, eu não quero nem saber da religião, eu sempre falo de Deus. E o Geraldo sabe disso. Porque logo no início eu falei, Geraldo, eu não sei nem a sua religião, nós temos que rezar. Eu oro porque eu sou evangélica, mas eu não quero nem saber. É Deus. E é Ele que tem que cuidar da gente. E é Ele que tem que cuidar do povo. E Ele age por meio das pessoas. E nós somos meros instrumentos. Então, toda vez que eu dou uma alta para alguém, nunca que aquela história acaba ali. Essa doença é uma doença baseada em medo. Muita gente trata essa doença como loteria, porque você não sabe como é que vai ser a evolução. Pode morrer, pode viver, pode ficar sequelado. E é isso mesmo, muitas vezes. A gente tem a ciência, mas às vezes com tudo que você tem, não dá certo. A gente perde doente. Então, a gente, quando entra nessa jornada com a pessoa, e por isso que a gente defende que todas as pessoas têm que ter esse direito de ter um apoio, de ter um médico do lado, uma estrutura, essa história começa e não termina, porque é uma história de vida, de transformação, e a pessoa sai dela mais forte do que ela entrou. Hoje eu falei, Geraldo, sua voz está grossa, porque ontem eu assisti a live do Geraldo. Você está mais forte do que antes. E ele saiu com uma força imensa. Sabe por quê? Porque ele restaura o espírito. Porque aquele medo, aquela ansiedade, aquele medo de morrer, aquelas noites horríveis, por mais que a gente tente minimizar e dar força, você vê, ele lia nos meus olhos que eu estava preocupada com ele. Porque até eu tive medo do que podia acontecer pelo Geraldo, porque eu também sou humana. Então é assim. E aí quando a gente fala que a gente quer vacinar o povo, que a gente quer que o povo fique em casa, que a gente quer evitar um caso, é um sofrimento para milhares de pessoas que a gente quer evitar. Não é, Geraldo? Eu aprendi a te amar na sua essência, porque eu amo todas as pessoas com essência. Da sua simplicidade, como... Eu não vou falar porque aí eu já choro, eu quero contar isso num outro momento em que eu peguei. E você sabe, eu já sempre fui emotivo. Eu saí de lá, pior, melhor, daquela UTI que você me tirou.
de como peguei a moça da Copa, que levava o meu almoço com a mão estendida. Acho que meu filho tinha até ido no mercado. Ele desceu para comprar um negócio para ele. E aí, quando eu acordei, eu olhei, eu vi uma moça da Copa, não sei se era da Copa, da cozinha, Eu acho que ela era da limpeza, que você me contou essa história. e ela com a mão rezando, orando, com a mão estendida. Então, são essas coisas. A sua equipe, cada um da sua equipe, dos seus fisioterapeutas, o Márcio, que me dava banho, que eu já falei, que eu aprendi a tomar banho e aprendi a controlar o meu cocô, para não ficar toda hora, né? Aquela coisa de ficar chamando. Então, toda a sua equipe, a doutora Stephanie, que agora eu vou tentar colocar agora aqui, com aquela simpatia, aquela mulher menina, com aquele jeito dela, médica presente, atenciosa, dizendo, ó, fica calmo, e eu sabia do pulmão. Enfim, eu não posso te dizer obrigado agora. Eu só quero que Deus coloque você como médica, que Ele coordene de alguma forma, para que você chegue a mais vidas, chegue a mais pessoas. Amém. Que você salvou a minha vida, que você seja uma agente multiplicadora de salvar vidas, para que tudo isso passe. Então, não posso te dizer obrigado, mas você foi junto com Deus, o meu renascimento. Obrigado por ter me trazido de volta, por sua seriedade, pela ciência e por ter me devolvido ao meu filho, a mim e ao meu público e a esse plano, porque é a vida que segue. Obrigada, Geraldo. Você só me emociona e realmente foi um privilégio ter participado da sua cura, porque eu fui uma mera partícipe desse fim que eu tinha certeza que ele ia acontecer, porque eu sabia que você ia fazer muito mais bem quando você saísse, e é isso que você está fazendo. E obrigado pela sua alegria, que todas as vezes que, quando a Ludmila chega, é o seguinte, tem gente que chega primeiro, tem pessoas que têm uma luz tão grande, você deve ter assim alguém na sua família, alguém que você conheça, a pessoa é tão especial que vem algo dela na frente primeiro e depois ela chega. Né? Muitas pessoas assim, o próprio Marcelo Rezende, ele era assim, é um cara que vinha algo dele na frente antes dele abrir a porta. Você, essa mulher, Ludmila, algo seu de muito bom, e o que vinha seu antes, eu já ouvi a sua voz no corredor da UTI, eu falava, filha, é a Ludmila, porque ela é braba, é uma guerreira, é uma mulher que cobra, é uma mulher que questiona, e é por isso que ela hoje é uma das grandes cabeças pensantes da medicina e no combate ao Covid, que é ela. Ô filho, vou chamar o João para ver se coloca a doutora Stephanie aqui junto, para me despedir. Nós estamos aqui na minha clínica, a Stephanie está atendendo aqui do lado. Conforme for, ela entra aqui mesmo, no meu próprio Melhor hotel, ainda. Tá? Então, eu vou chamar. Um segundo. Ela está do lado atendendo o paciente. 1 minuto. Tá bom. Espetacular. Palmas a doutora Ludmila pela seriedade, por essa alma. Essa moça que vai entrar agora aqui, médica, doutora Stephanie, Não, filho, o pai já conseguiu. A doutora Stephanie vai vir aqui participar. Vocês vão conhecer essa médica que vem junto com a doutora Ludmila, viajando o Brasil. Não, vai entrar no meu. Aqui. No meu. Vem cá. A Vanessa Físio. Olha quem está aqui. Tá bom. A Vanessa é a Físio que... Ô, Robson, um beijo pra você. A Vanessa é a Físio. A Vanessa é a Físio. Foi a primeira Físio que chegou lá e me deu um aparelho, eu não aguentava respirar. Eu respirava só assim, ó. Não aguentava. Ela teve uma paciência comigo. Vanessa, fisioterapeuta, você é maravilhosa. A todos os fisioterapeutas, a todos. Foi como a doutora Ludmila falou. Que pena que o SUS não tem e não valoriza os fisioterapeutas para ajudar, porque as sequelas do Covid ela é terrível. Doutora Stephanie, essa mulher que acompanha a doutora Ludmila, que é assistente, que é o braço direito, esquerdo, juntamente com outros médicos, que me acompanhou desde o primeiro dia, que quando entrou naquele quarto, falou, tudo vai dar certo,
Não vou falar porque você me faz chorar, porque naquele dia na UTI que eu estava morrendo de medo, que vocês precisaram fazer aquela tomo de urgência na madrugada, aí a doutora Stephanie, essa luz pega e fala assim, eu desço com você, vamos juntos. Gente, pensa, essa coisa linda, me olha, você vai me acompanhar na tomba? Eu falei, mas é óbvio. Eu falei, mas que horas vai ser? Eu falei, a hora que for eu apareço aqui. Aí o João, sempre ligado em tudo, já me mandou mensagem, olha, a tomo vai. Eu, bum, cheguei na hora, ele me olhou e foi importantíssima aquela tomo, né? Eu acho que você saiu mais animado dela. Não foi aquela que já tinha um resultado lindo e maravilhoso, mas era aquela que as coisas já começavam a melhorar. Pois é, e assim, né, doutora, eu perguntava, Stephanie, tá melhor? Mas por que que não tá limpo ainda? Por que que não... Aí só eu fui entendendo o que era o Covid. Quando você melhora, é de uma escala de 0,1, 0,4, aí volta a 0,3. Aí, de repente, 1. Aí os médicos, opa. Aí, de repente, 3%. E, de repente, numa escala, começa a correr igual números assim, igual vocês aqui, escrevendo. Aí começa, aí 15. E a Stephanie entrava lá, seu pulmão tá limpando. Te dizer obrigado pela companhia e pelo teu Imagina. profissionalismo juntamente com a doutora. Foi um prazer ter participado da tua recuperação. Você é uma pessoa incrível, de luz, que está aí levando a verdade, a ciência e sua experiência para o povo. Não tem nada mais digno disso. E eu ganhei um amigo, né, Geraldo? Porque agora eu não consigo ficar um dia sem falar com você e saber, Geraldo, como é que estão as coisas? E, gente, eu não sei se é com isso, mas você sabe que eu vou perguntar assim, Geraldo, como é que tá o açúcar? Como é que tá isso? Aí, Glícia, ela já Stephanie, dá sinal 6 ruim horas da aqui, manhã, sinal que ruim. ela acorda às 6 horas da manhã, aí 6h30. Glicemia, saturação, cotar o coração, aquela coisa toda. É todos os dias. Aí quando ele apronta, ele. Ó, meu irmão me pedindo. Aí quando ele apronta, ele fala bem assim: Stephanie, sinal ruim. E some, ele não responde, não. Ó, só para falar que tá ao vivo aqui, tá? E tem gente pra caramba aqui, tá? Ah. Não, mas ele é incrível. Olha, um paciente super determinado. O que Geraldo passou não é para qualquer um, ele é um exemplo. E ele é exemplo, né? Não é à toa que tem aí, já passaram não sei quantas mil pessoas nessa live. Ele é um homem de luz que todo mundo tem que ter como exemplo e foi um prazer. Eu me emocionei em alguns momentos durante o teu tratamento, a tua recuperação, naquele dia da tomo que estava melhor, que faltou a gente gritar lá na tomografia, que a gente cantou e filmou e tudo. Você, parabéns por tudo que você passou, você é um guerreiro e foi um prazer ter participado dessa luta com você. Eu só aprendi, mais que você, eu aprendi demais. Você é uma determinada. Justamente você, que dupla você, doutora Ludmila, a forma com que vocês têm o comprometimento em salvar vidas. Obrigado pela tua calma, obrigado pela tua doçura, porque você é uma mulher doce, muitas vezes enérgica, e tem que ser, porque médico tem que ser enérgico. Aí quando eu estava lá sem a máscara, precisamos fazer a máscara, vai precisar de ar de novo. E aí já entrava aquela máscara grande, aí tem que ficar De prona, de bruço. de prona, você precisa deitar, tem que ficar de bruço, vamos lá, lutar. Então, é tudo isso. Então eu quero te agradecer. Que Deus abençoe. Você é uma doçura, você é um encanto, que vocês continuem salvando vidas. E eu quero que você deixe um recado para o pessoal não brincar, porque a coisa ainda está muito séria, e acreditar. Primeiro, eu que agradeço por ter participado de tudo com você. E Brasil, infelizmente, o que a mídia mostra não é exagero, não é nada. O Geraldo contou a experiência dele, sorte. E que bom que ele teve a oportunidade de ser tratado da maneira correta e ele está aí hoje para contar a história. Infelizmente, eu tenho certeza que muitos daqui tiveram uma perda na família, ou tem algum parente sequelado, ou infelizmente alguém morreu. Eu acho que infelizmente o brasileiro só conhece essa doença e acredita e deixa o negacionismo de lado quando é acometido e passa por uma experiência terrível. A gente está vivendo dias difíceis, eu tento sempre trazer um sorriso e um olhar de esperança, mas tem hora que a gente não aguenta, que dá vontade de sentar e chorar, porque é muita coisa ruim acontecendo. Eu consegui assistir um pedaço da live, depois eu fui atender, depois eu voltei, e eu cheguei a ver o momento que vocês comentaram, que a doença está muito mais grave, é muito mais gente jovem piorando, é muita gente morrendo. Gente, são 4 mil mortes, não é uma morte, só pensa em 4 mil vidas, que para uma pessoa, uma família, não é uma morte, é 100%. Então, assim, deixam de ser estatísticas e passam a ser pessoas, é o amor da sua vida, não é aquele por cento, é a pessoa que você ama. Então, assim, se você preserva a sua família, se você
você tem que ser solidário agora, você tem que dar o exemplo e você tem que proteger as pessoas que você ama. E como é que você faz isso? Usando máscara, evitando aglomeração e sendo solidário a quem está precisando, que eu sei que tem muita gente passando fome, muita gente necessitado. É muito luxo eu falar, evite aglomeração, e a pessoa está num quarto, mora numa casa com 10 pessoas ali, tumultuada. Então é hora de solidariedade, é hora de cada um ajudar o próximo, e eu desejo paz, desejo saúde e que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, porque isso vai passar e dias melhores virão, e eu acredito nisso. Um beijo nesse coração lindo. Obrigado por tudo, por aquela madrugada, por ajudar a ter tirado Imagina. o meu medo. E a gente vai estar sempre juntos, você sabe disso. Você é muito especial. Sempre. Pra sempre, Você tá? que é. A doutora tá aí para eu dar um tchau para ela? Ela já... Pera aí, que eu chamo. Calma aí. Tá bom, vai lá. Doutora Ludmila e a doutora Stephanie. E agora eu vou finalizar com um pedido. Quero agradecer a companhia de cada um de vocês que estão escrevendo aqui, que estão dando opinião, estão deixando um coraçãozinho, um beijo, tá? Obrigado, vocês são muito especiais. Ontem eu já agradeci a todos vocês que rezaram por mim, que oraram, que vibraram, que disseram, Geraldo, que vocês continuem sendo um centro de oração. Use a noite ou a madrugada de vocês para vocês orarem, principalmente para essas pessoas que estão aí entubadas, que precisam. A tua oração agora é como uma gota de esperança que chega. Ou você acha que o céu não ouve a sua voz? Você acha que o céu não ouve a sua voz? Claro, o céu está precisando de vozes agora. Vamos ver quem é que vai gritar que Deus vai ouvir. Doutor, agora eu vou finalizar dizendo o seguinte. Que a senhora fale com esses jovens. Eu falei com um delegado, amigo meu, há 2 horas atrás. Eu sei que a senhora está sentada. Eu anotei aqui. Anotei. Delegado aqui de São Paulo. Hoje, eles receberam 210 denúncias de festas clandestinas. Sendo que dessas, notadinho, 8 delas, jovens pagando entre 150 e 200 reais numa boate. Aquelas boates mais. Dessas todas, 3 em bairro nobre da cidade. Tirando a periferia, que aí a gente nem imagina. Então, no momento de recolha, de oração, a polícia tem que bater o pé e entrar com arma em punho de uma sociedade perdida que faz festas programadas agora para o final de semana somente aqui em São Paulo. Tomara que desses milhares, se a gente fizer a sua palavra agora, chegar a 10 jovens que vão nessas festas e que possivelmente vão matar o pai, a mãe ou a si próprio, que são irresponsáveis, um bando de imbecis, a gente já fez a nossa parte espiritual, doutora. É isso mesmo. Eu queria dizer para todos os jovens para terem realmente piedade de si e dos seus familiares, e dos seus amigos, e dos seus vizinhos, e fazerem a sua parte. Os jovens antes achavam que estavam imunes, que eles não tinham forma grave. Os jovens hoje estão morrendo, como morrem os idosos e os doentes crônicos. Então, jovens, tenham senso de responsabilidade, de cidadania, entendam que nós estamos passando a maior emergência de saúde pública dos últimos séculos no Brasil. Nós já perdemos milhares de pessoas. Eu não duvido se a gente não chegar a 500 mil de pessoas mortas no Brasil até o final de maio. Então, não há lógica alguma nessa questão de festa clandestina, de aglomeração em bar e restaurante. Há algumas cidades que estão abertos em determinados horários, então que isso seja feito com responsabilidade. O jovem, ele passa para o idoso, para o pai, para a mãe, e também fica doente. Então, tenha responsabilidade. Se a gente fizer a nossa parte, tudo isso vai passar. E é claro que vai passar, não há dúvida. Só que a ação de cada um vai fazer com que isso passe com menos sofrimento, com menos mortes. Doutora, obrigado. E que Deus lhe abençoe, que a senhora consiga, de alguma forma, que as suas ideias se multipliquem,
Que a senhora se multiplique. É a mulher que vai dormir todos os dias. Todos os dias. 2, 3 horas da manhã. A mulher que eu vi em 22 dias que eu fiquei internado, 12 dias de UTI, fazer umas 6 viagens de um estado para outro, de quinta a domingo, visitar 3 estados, chegar um dia para um estado, voltar para São Paulo, como foi aquela sexta-feira que a senhora veio me ver, que a senhora tinha ido, não sei, a senhora tinha ido... Só lembra a cidade? Hã? Ah, foi Fortaleza e depois Brasília. E depois voltou para São Paulo. Foi. Aí no outro dia de manhã, a senhora foi para um outro estado. Então essa é a incansável Ludmila Ajar. Que orgulho de termos uma brasileira e uma médica e uma mulher combatente, tão briguenta e tão honesta. Eu te amo. Eu também te amo. Obrigada por tudo. Obrigada por essa oportunidade de falar para esse público maravilhoso seu. Eu estou muito honrada com o seu convite e muito honrada e agradecida. Eu falei isso para você um dia. Eu falei, Geraldo, você podia ter escolhido qualquer médico do Brasil. Então isso já me honra, já aumenta a minha responsabilidade de sempre fazer o certo, de sempre tentar fazer o melhor, de sempre andar no caminho do bem. Muito obrigada. Que você tenha uma excelente noite. E sua voz está fortíssima e você está maravilhoso. Vai voltar. Aos poucos tudo volta. Obrigado por ter me ajudado tanto. Salve mais vidas. Obrigado. Beijo. Beijo. Tira aqui, doutora. Opa, peraí. Ah, não. Voltei aqui. Doutora, a senhora desliga aí. Desliga agora. Beijo. Tá. Que eu aqui de novo. Aí, pronto. Ai.